furei a bolha. Isso é muito, muito bacana, assim, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma apresentação lá na UF, né? Sempre com o público muito minguado, a galera de idade média não é muito popular. Não tem jeito, né? Mas eu falei, cara, tô aqui, rapaz, né? Falando e tal. E de tempo em tempo isso meio que me assombra, assim, né? Eu fico muito feliz, né? Não, e isso é interessante também, Patrick, porque principalmente nós que somos do interior, né? A gente acaba tendo a nossa vida traçada desde da época que a gente nasce, né? Eu vou ali, vou trabalhar aqui na minha cidade, vou fazer isso aqui, você não tem muito para onde fugir, né? Então eu acho assim que é importante um exemplo desse como o seu. Eu trouxe outras pessoas aqui para conversar, né? Falei com o Gustavo Guenin também, né? Que conseguiu furar a bolha. Sim. Né? Que é interessante que os jovens vejam, né? Que furar a bolha, não vou falar que não é tão difícil, porque cada um sabe quanto custou, né? Para poder fazer isso, quanto custou de esforço, de estudo, né? De doação. Né? Mas é importante saber que dá para furar a bolha, né? Dá para furar a bolha. Claro, nem todo mundo vai ser mainstream, né? Mas você fazendo aquilo, como o Patrick acabou de falar aí, né? Que ele escreveu 3 verbetes que estão sendo usados. Né? Isso aí já é furar a bolha, isso aí já é deixar uma produção. Né? E as suas pesquisas provavelmente já é uma produção, provavelmente não, com certeza já é uma produção. Né? E isso é muito interessante, até como exemplo, para que as pessoas se interessem pela universidade, não só como um meio de sair de lá, né, como a gente tem essa mentalidade, eu quero pegar meu diploma para conseguir um emprego. Né? Sendo que o cara já está ali dentro da vocação dele para fazer aquilo que ele tem que fazer, que é estudar, que é pesquisar, né? Talvez partir para o magistério a partir disso, né? Mas você já está no meio de uma vocação e perguntando o que eu vou fazer. Né? Então, assim, a universidade é um meio de você furar essa bolha. Agora, você acha, Patrick, que na universidade, né, que na universidade você tem o rigor e tem a formalidade, né? Você é avaliado, você não vai ali ficar como muita gente hoje fica, né? Eu vou criar um blog, aí faço lá a minha produção de um monte de texto, pô, aquilo não vai ser avaliado por ninguém. Às vezes você consegue até um monte de clique, um monte de curtida para ali, nas redes sociais, mas é uma coisa que escapa à academia. E na academia tem todo aquele rigor, né? Você vai escrever, você tem que pesquisar, você tem que citar a fonte, você tem que ser avaliado, você vai passar por uma banca de pessoas. Ao mesmo tempo que as pessoas que você citou aí do grupo te incluíram, né, e te ajudaram, você passou por uma banca que te avaliou. Né? Você acha que a universidade tirou um pouco vamos dizer assim, da visão romântica que você tinha da história? Ou ali isso ser avaliado, passar por essa, vamos dizer assim, por essa peneira te ajudou mais ainda? Olha, rapaz, eu vou te falar que esse processo para mim é muito interessante. Assim, óbvio, eu fico nas minhas bancas, inclusive eu não pedi para ninguém participar, nem qualificação, ficava muito tenso, né, tudo mais. Mas esse esforço de tentar, né, cumprir essas etapas ali do processo, né, do método científico, do processo de pesquisa, me tornou mais apaixonado pelo campo do que o contrário, sabe? Porque quando você descobre, tipo, a gente estava batendo papo agora, né, você citou a tese lá do rapaz de Minas que falou que o Mão de Luva não era mineiro, né? Porque ele já tem ali comprovações com relação a isso. Não era português. Não era português, desculpa, ele era mineiro. Isso acho que incita mais curiosidade, sabe? Eu acho que é mais bacana, assim, para poder justamente você ter acesso a esses novos olhares, né? Porque muitas das vezes ler determinados autores, né? Conversar com colegas, sabe? Nas próprias qualificações e bancas também, não é como as pessoas imaginam, sabe? Chega todo mundo lá com uma foice para te decapitar, né? Não é isso, os caras vão falar sobre o seu trabalho, sabe? Até porque se ele chegou ali em condições de ser avaliado, é porque, né, assim, no mínimo ele tem
qualidade para passar na beira, sabe? Então, é isso, assim, os caras vão te falar, olha, cara, isso aqui você podia melhorar, você errou nisso aqui, né? Você podia fazer esse tipo, pensar isso de outra maneira, né? Então acaba que esses momentos, eles são momentos de ponto de virada mesmo na sua vida acadêmica, sabe? Crescimento, né? Total. As minhas 2 qualificações, elas colocaram minha pesquisa de cabeça para baixo, sabe? Eu cheguei lá com o material e falei, poxa, cara, pensa nisso aqui, lê esse cara aqui e tal. Eu falei, pô, já repensei tudo, sabe? Então, eu acho que você substitui aquela ideia romântica que a memória constrói, né? Que te impulsiona, né? Aquela inspiração que te leva ali para a transpiração do trabalho acadêmico, que também é muito satisfatório. Tudo vai sendo dissecado, mas não morre, né? Exato, e aquilo ali ganha uma vivência para você, né? Quando você vai lendo ali, né? Você passa literalmente conviver com aqueles autores mesmo, né? Você pensa dessa forma, assim, pô, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Então, não, por mais que pareça quase que um trabalho monástico, né? Ficar lendo ali, escrevendo, mas não, é fascinante nesse sentido, né? Você lê esse cara aqui, pô, li aquele cara lá atrás, vou botar os 2 para conversar, vou ver, né? Porque eu penso como esse cara em parte, mas eu também penso como ele, então esse trabalho quase que de brincar de história mesmo, sabe? Acaba sendo um artesanato, artesanal. E é fascinante, sabe? Então acho que para mim reforçou mais o gosto pela história nesse sentido, assim, de correr atrás de coisas diferentes, de estar sempre buscando, né? Já estou pensando em fazer o pós-doc, por exemplo, né? Eu não quero parar, porque é maravilhoso estudar, sabe? E você pensa em fazer nessa linha também? Sim, estou querendo aprofundar, porque na verdade minha dissertação fala de povos ibéricos, que eu achei que naquele momento seria mais interessante, até por questões linguísticas, né? Até hoje não sou muito bom em inglês, né, e tal. Mas no doutorado eu falei, não, cara, são 4 anos, eu vou estudar o que de fato eu gosto. Eu sempre quis estudar mitologia, né? Mitologia nórdica, por conta lá do RPG, da vida, aquela coisa e tal. E eu estou querendo aprofundar estudos nessa linha, né? Tentar pensar em algumas coisas nesse sentido. Mas com esse acúmulo, né? Que a tese já me deu, né? Porque ficaram lacunas, né? O trabalho nunca acaba, isso que é legal da história, né? Você não vai botar um ponto final na sua carreira acadêmica, sabe? E tanto que essa discussão que as pessoas fazem do seu texto e tal, vai te levar para outros lugares, né? Isso que é o bacana. Às vezes até por escrito mesmo. Já vi algumas pessoas aí me citando, né? Falando bem, falando mal, tem disso, né? Faz parte, né? E é do jogo, eu acho maravilhoso, sabe? Que me critiquem ou pensem. Ninguém critica quem não é importante. E algumas coisas a gente toma pra si, né? Fala, de fato, cara, você tem razão, né? Ou não, eu acho isso aqui porque eu li esse autor e fala isso, né? Essa fonte aqui diz isso, vai contrariar isso. Aí te incita nesse sentido, né? Te estimula dessa forma. É muito bacana, cara, a vida acadêmica, sabe? É muito diferente do que a gente imagina de fora, né? Sim. É intenso, sabe? A parada é muito legal. Tem um rigor, né? Você precisa se encaixar, né? Mas o que a força motriz é a paixão, né? Sim. Que é aquela paixão que começa lá com RPG, etc. Sim. E tal. Isso não morre. Isso que é interessante. As pessoas acham que acaba se criando esse mito também, né? De que o ambiente universitário é monótono, que o pesquisador é o cara que fica lá dentro da biblioteca, a imagem do cara dentro da biblioteca cheia de livro, né? E não sabe que o cara está habitando um mundo ali. Na verdade, quando a gente estuda, a gente acaba entrando no universo, né? E aí, eu costumo dizer isso, para mim, um livro bom é o livro que, quando o escritor faz você habitar o universo, você não quer sair dali. Sim. Eu me lembro do primeiro cara que fez isso comigo foi o Thomas Mann na Montanha Mágica. Né? Quando o livro é monótono, todo mundo fala isso, mas quando você entra ali, sobe naquela montanha, você começa a habitar ali com aqueles personagens, quando você termina o livro, você fala, porra, não acredito. Não acredito que eu vou ter que voltar para a realidade e sair desse... Então eu acho que tem muito disso, né? De você
habitar um universo ali que é interessantíssimo, né? Que é uma paixão, mas que ao mesmo tempo você não faz só o que você quer. Sim, né? sim. Você precisa se adequar e é interessante isso, né? Você, a banca e os seus colegas, tudo, vão te incitando a continuar a pesquisa, né? Autores novos, né? Quantas vezes a gente está lendo um livro ali e pega uma nota de rodapé, fulano, pô, você vai ler aquele cara e o cara te revoluciona aquilo que você pensava, né? Sim. Na minha pesquisa isso aconteceu quase o tempo todo, assim, né? No mestrado teve capítulo que eu fiz de terra arrasada. Eu deletei e falei, vou começar de novo, porque como tá aqui eu não posso apresentar, né? Por conta disso, eu li lá um bendito lá que escreveu uma proposta, então esse cara aqui eu vou para essa linha que ele é mais interessante. E ainda que a gente queira trazer as nossas paixões, o que para mim é impossível você não colocar no seu trabalho, né? Você faz dentro dessas premissas que a ciência te impõe, né? De deuses das culturas afro-brasileiras. Né? Pô, tanto que até um dos caras da banca falou, pô, você está citando aí esses deuses aí, pô, tem deuses lá também que você pode dar esse exemplo. Daí, cara, eu sei, mas eu estou escrevendo para brasileiros. Né? É muito mais fácil eu falar do que as pessoas conhecem aqui, porque é o meu público leitor, ou gerar a curiosidade das pessoas de fora, porque eu sou brasileiro, estou falando do Brasil, estou falando para as pessoas do Brasil, né? Para poder dizer aquilo que eu quero dizer, né? Então, existe essa questão, né? Tanto que meus trabalhos, eles são permeados dessas referências que eu te coloquei, sabe? O primeiro capítulo da dissertação eu começo citando Tolkien, você me imagina, assim, uma parte gigante falando dele, sabe? Tem essas paradas, né? Porque eu queria falar sobre a questão da realeza e tudo mais, e eu cito os reis lá de Gondor, sabe? Lá do Tolkien, né? Para fazer um link com os reis lá visigodos. Sabe? Pô, se o Tolkien pensa assim, vamos ver como é que é a realidade. Né? Da onde surgiu essa ideia de realeza que o Tolkien coloca lá no livro? Será que tem a ver com os deuses aqui da Espanha visigoda? Né? Então, eu faço bastante essa questão, esse contraponto com a memória. Né? Até por conta da dinâmica de sala de aula. Né? Eu trabalho desde muito tempo aí dentro de sala de aula. Eu sempre faço isso, trago referências da cultura pop, meus alunos estão acostumados com isso, né? E contrapõe com a história. Né? Falar, cara, esse cara aqui que você está vendo aqui, né? Ele tem referências dessa época aqui, por aí vai, né? Sempre tento fazer essas conexões, né? É um pouco assim. E é interessante isso, cara, porque eu quando comecei a estudar filosofia, né? E eu sou autodidata, né? Eu estudei história também, fiz história. Né? Fiz no C10, mas eu sempre faço até o terceiro período e paro. Agora eu tô em pedagogia, né? Tá trancado, mas eu vou voltar esse ano. Mas quando eu comecei a estudar filosofia, eu desprezava muito a cultura pop, que foi onde eu fui criado. Porque nós fomos criados pela cultura pop. Não tem jeito, a nossa geração, década de 80, né, foi a explosão da cultura pop. Pô, eu comecei a ler com quadrinhos. Né, eu ficava ali enfurnado com aquela cabeça cheia de quadrinhos e essas coisas não saem mais do nosso imaginário. Né? E eu demorei até sacar isso, sabe? Que a cultura pop, ela é cultura pop. Né? E quando você começa ali no método científico, você percebe que você vai ter que dissecar aquilo ali, mas que ela tem o seu valor. Né? E é a mesma coisa que eu fico pensando assim, Patrick, aqui com a história de Cantagalo, com essas descobertas, né, que o Centro de Pesquisa aqui do CEDERJ fez, né? Ou colocou à nossa disposição, né, que o Mão de Luva não era português, que a história dele com a rainha, com a princesa, né, era toda uma coisa meio lendária, romântica, etc e tal, e que isso é uma espécie de uma desconstrução da lenda, né, mas que isso não tira a beleza da coisa, né, porque a lenda, pelo menos eu penso assim, que o Patrick aí que me corrija, que ele é doutor, a lenda acaba, essa lenda que vem de uma tradição oral, acaba revelando um pouco também da alma do povo, né? Aquilo foi construído tem algum motivo, né? Sim, claro. Então a lenda ela não é para ser jogada fora, mas a gente precisa ir ali olhar o que
que a história dela, né? Quais são as razões dela existir, né? Então, de fato, né? Acho que esse olhar por trás das coisas, né? Olhar os bastidores, as estruturas das coisas, que é o papel da gente, né? Quando faz história, né? Que tem esse limite, que é o limite material, né? O Hobsbawm ele fala isso de uma forma muito eloquente quando ele diz o seguinte: olha, cara, você pode falar o que for sobre as câmaras de gás, né, da época lá do nazismo, mas você não pode negar que as ruínas estão aqui. Né? Então a gente tem esse ponto de partida, de evidências materiais. Né? Então a gente não só se debruça sobre fonte escrita, né, mas fonte arqueológica, fonte arquitetônica, né, enfim. E essa evidência material, né, quando ela vem em texto, né, ela apresenta o espírito de uma época, né, como as pessoas pensavam, né, colocaram, né, no papel naquele tão óbvio, né, essas fontes, essas tradições orais, inclusive também, elas são atravessadas por uma série de questões que são importantes para aquele povo naquela época, né, tendo que aqui, essa questão do Mão de Luva, eu não sou especialista, mas eu tendo a acreditar que foi lá pelos anos 60, anos 70, né? Eu acredito que tenha muito a ver com um diálogo com aquela ideia de fanismo, né? Aquela ideia de a gente ter um herói, né? Local, né? A construção do mito do herói, que Cantagalo precisava, né? As pessoas imaginavam que Cantagalo precisasse disso para a gente poder valorizar isso. Então você vê que aquela época ali é marcada por esse tipo de pensamento, né? Então faz sentido as pessoas revisitarem, né, essas lendas e reinterpretarem elas dessa maneira, né? E é isso, né? Esse contexto é importante, né? E é interessante, tem hora que o Mão de Luva parece um bandoleiro, né? Um cara que está simplesmente ali atrás de dinheiro, né? De riqueza. Tem hora que ele parece um herói, né? Tem hora que ele parece um revolucionário, um Che Guevara, tem hora que ele parece um santo. Então, assim, quem é o verdadeiro Mão de Luva? A história tem que dar conta disso, né? Sim. E para você dar conta disso, você tem que ir nas fontes materiais, né? Que tem, quais são os documentos, né? No que foi de fato, né? Assim, porque como aí que tá, se tem registro falando que ele é de Minas Gerais, ele é de Minas Gerais. Pode falar que ele é português. Tá, beleza. Tem gente que fala que é de Portugal. Então me apresente o documento que fale, né? Óbvio, a gente não precisa necessariamente também ficar com essa coisa de ter esse preciosismo com a fonte. Às vezes o cara pode ter tecido. Mas o que a gente tem, provavelmente, uma documentação farta que atesta isso, até que gerou uma tese que passou para uma banca, né, de outros historiadores. Então, quer dizer, o que o cara está falando ali minimamente tem uma sustentação científica, né? Onde ele pode afirmar aquilo, né? Que é isso, a gente não pode inventar a história, né? O historiador ele não chega lá, começa a escrever coisa da cabeça dele, né? Ele vai mostrar, né, aquela realidade, né, social a partir, obviamente, do olhar dele, mas tendo como limite dessa análise as evidências que comprovam aquilo que ele quer dizer, né? E eu acho isso fascinante, eu acho muito mais legal do que a lenda, sabe? Então, porque fica nessa, né? Eu falei, pô, cara, então se não é assim, como é que é? Eu vou buscar, vamos lá, né? Vamos pensar com outras pessoas, né? Vamos conversar. Eu troco ideia com muito colega também, né? Da mesmo campo, né? Assim, enfim, para construir um conhecimento minimamente factível, né? Que tem ali um lastro com a realidade. Isso que é o nosso...